Com mais de 6 séries constituindo esse universo compartilhado, mais de 700 episódios de 43 minutos e completando hoje, no dia 10 de outubro de 2022, 10 anos de exibição, o Arrowverse é um dos universos compartilhados que nós temos na cultura pop que existem há mais tempo e mais completos que nós temos. E no vídeo de hoje, para comemorar esses 10 anos de existência que o Arrowverse completa hoje, eu decidi tomar o desafio de fazer o resumo de todo o universo compartilhado em um único vídeo. Nós vamos falar como que esse universo surgiu em Arrow e falar como que ele foi crescendo ao longo de todos esses anos e como essas séries foram se conectando não só nas tramas individuais delas, mas também nos crossovers que rolaram ano após ano até o crossover final, que foi o Crise nas Infinitas Terras. E depois também nós tivemos o surgimento de novas séries se passando em outros universos, tivemos um evento se passando na 8ª temporada de The Flash também. Então, o vídeo de hoje é para você que não conseguiu assistir todas as séries, ou você que assistiu e quiser relembrar tudo o que aconteceu no Arrowverse até aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E vocês que acompanham o canal aqui de longa data, ou vocês que começaram a acompanhar agora, já devem saber a importância que o Arrowverse tem pra mim, né? Afinal, esse canal surgiu e cresceu comigo falando das séries do Arrowverse, trazendo pra você aqui resumos dos episódios, minhas teorias, minhas análises, enfim. E eu faço isso até hoje, porque eu gosto muito desse universo. E graças ao apoio que vocês dão pros vídeos aqui desde o começo, lá 5 anos atrás, eu trabalho hoje na Warner Channel, cara, que é o canal que traz essas séries aqui pro Brasil. E curiosamente, nesse mês também completam 4 anos que eu trabalho lá. Então assim, esse era um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo, resumindo todo o Arrowverse. E eu acho que não tem data melhor do que essa, tá ligado? Então, sem mais delongas, vamos começar. É o seguinte, a ideia do Arrowverse surgiu logo quando nós tivemos o final da série Smallville, que era uma série da CW que trazia ali o universo compartilhado da DC, só que em uma única série, né? Nós tivemos Smallville durando 10 anos ali, e lá apareceu uma versão do Arqueiro Verde, né, do Justin Hartley, tinha o Aquaman, tinha também o Bart Allen, o Flash, enfim. Inclusive nos quadrinhos de Smallville a gente teve até menções à Mulher Maravilha, ao Batman, Lanterna Verde. E a ideia deles, em 2012, era continuar nesse mesmo universo, só que trazendo um spin-off do Aquaman, que teria o Justin Hartley também, que foi o Arqueiro Verde na série Smallville. Só que essa ideia acabou não indo pra frente, né? E eles decidiram reformular todo o universo de Smallville, começando um novo universo. Só que agora com uma linguagem um pouco mais adulta e trazendo uma nova adaptação do Arqueiro Verde. E em 2012 estreou a série Arrow, com o Stephen Amell interpretando o Oliver Queen. Meu nome é Oliver Queen. Por 5 anos eu fiquei preso numa ilha com um único objetivo: sobreviver. E Arrow veio com uma proposta muito inovadora na época, que foi contar 2 histórias paralelamente na mesma série. Ou seja, eram contados pra gente ali 2 tempos. Primeiro nós vimos a versão do Oliver Queen 5 anos atrás, se tornando o Arqueiro Verde. Era um Oliver Queen jovem, que era um playboy, não sabia de nada da vida, só queria curtir, no navio com o pai dele, no Gambit. E aí, quando o Gambit afunda, o Oliver acaba indo parar numa ilha deserta e ele é obrigado a passar por várias coisas para sobreviver. E simultâneo com isso, mostra o Oliver 5 anos depois de passar por todas aquelas loucuras, chegando em Starling City com uma personalidade totalmente diferente e se tornando o Arqueiro Verde, porque ele chega ali com a missão de salvar a cidade, porque ao longo desses 5 anos ele percebeu uma coisa que ele não sabia antes. E isso a gente vai descobrindo ao longo da série, né? E nessa primeira temporada de Arrow, nós vimos que ele descobre o plano dos magnatas de Starling City, que era destruir um bairro pobre ali da cidade. O interessante é que o Oliver Queen tinha conquistado várias habilidades, né, de luta, de arco, tinha descobrido seus talentos e tudo mais. E 5 anos atrás ele tinha recebido um caderno do pai dele que tinha ali o nome das pessoas que estavam causando todo esse mal em Starling City. Então depois de treinar, de descobrir todas as habilidades, ele volta, se torna um Arqueiro Verde e começa a caçar essas pessoas, esses magnatas. E ele promete vir julgar quem estava falhando com essa cidade. Então ao longo dos episódios da primeira temporada nós vemos ele matando pessoas, né? Ele indo atrás desses criminosos, mas também nós vemos ele construindo relações
importantes, como o John Diggle, que tinha sido contratado pela mãe dele para ser o motorista, só que aí ao longo da jornada o John Diggle descobre que ele é o Arqueiro Verde, descobre tudo e se une a ele, começa a trabalhar junto com ele. Outra pessoa que ele encontra também é a Felicity Smoke, que era uma assistente de TI da empresa dos pais dele, né? E ela começa a ajudar o Oliver nessa jornada também. O Oliver descobre que o grande vilão por trás de tudo isso era Malcolm Merlyn, que era um amigo da família dele, pai do melhor amigo dele, o Tommy Merlyn. Inclusive tinha uma relação com o antigo amor dele, que era a Laura também. Olha que doideira. E aí, no final de tudo, ele não consegue salvar as pessoas dos Glades, que eram esse bairro mais pobre de Silent City. E o Malcolm Merlyn, junto com os magnatas ali, conseguem concluir o plano dele, que era derrubar aquele bairro, e eles matam mais de 500 pessoas ali. E o Oliver acaba perdendo nessa primeira temporada. Ele perde o Tommy Merlyn, que acaba morrendo nessa explosão, perde as pessoas, ele não consegue salvar ninguém, entendeu? Ele viu que o caminho dele estava totalmente deturpado. Depois dessa derrota, Oliver decide então deixar Silent City novamente e ele volta para Lian-Yu, que foi a ilha onde ele tinha caído 5 anos atrás e onde ele tinha descoberto todas as habilidades. E ele fica lá por um tempo. Só que aí surgem novas ameaças em Starling City. E aí Diggle e Felicity vão atrás do Oliver para trazer ele de volta. E quando ele volta para Starling City, que ele começa a investigar as coisas ali, já no ano de 2013, já no episódio 8 da segunda temporada, nós temos a primeira aparição de um novo personagem desse universo, que é ninguém mais, ninguém menos do que Barry Allen. Nós temos a primeira aparição de Grant Gustin interpretando o Barry. Só que, nessa época, o Barry Allen não era o Flash ainda. Ele era apenas um cientista forense que investigava casos ali suspeitos de meta-humanos, porque, quando ele era criança, sua mãe foi assassinada por algo que ele julgava ser impossível. E ninguém acreditava nele. A justiça tinha julgado que seu pai era o assassino de sua mãe. Só que como ele estava lá, como ele viu, ele sabia que não era isso que tinha acontecido. Então, Barry passou a vida toda estudando para se tornar um cientista forense, para investigar casos suspeitos, para quem sabe um dia provar que seu pai era inocente. Só que naquele momento, Barry não tinha nenhuma pista de nada, ele só se envolvia em casos suspeitos. E aí, nesse episódio, ele acabou criando uma grande amizade com o Oliver. Porque ele acabou descobrindo que o Oliver era o Arqueiro Verde. E como ele era cientista forense, ele acabou salvando a vida de Oliver Queen, que tinha sido envenenado. E aí ele fez uma jogada ali com os produtos químicos e acabou fazendo o Oliver ingerir veneno de rato para sobreviver a um composto químico que ele tinha inalado numa batalha. E a partir daí, nesse momento, os dois constroem uma grande amizade. E o Barry questionou o Oliver: por que você só pinta o olho? Por que você não faz uma máscara? Aí o Oliver conta, né, que pô, eu não uso máscara como Arqueiro Verde porque senão vai atrapalhar minha visão e tal. E daí eu não vou conseguir acertar as coisas. E aí o Barry, como era cientista, cria uma máscara que se adeque às necessidades do Oliver. How do I look? Like a hero. Só que aí o Barry precisava voltar logo para Central City, porque naquele dia seria a inauguração do acelerador de partículas. Algo que prometia revolucionar a ciência, né? E o Barry, como era um cientista e grande fã do cara que idealizou aquele acelerador de partículas, que era o Harrison Wells, não perderia por nada aquele lançamento. Então ele voltou ali para Central City. Só que aí, quando o acelerador de partículas finalmente foi ligado, acabou que deu ruim. Rolou uma explosão. E aí isso acabou causando uma grande catástrofe em Central City, né? Liberou matéria escura, que eles nem sabiam o que era naquele momento. E o Barry Allen, que estava em seu laboratório de policial forense, acabou sendo atingido por um raio e caindo nos produtos químicos que ele estava lá e acabou ficando em coma. E se você tá curtindo esse mega resumo do Arrowverse, cara, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, que é muito importante. Clica no like também, o like, cara, é muito importante para distribuir esse vídeo para mais pessoas, para todo mundo assistir. E é tudo de graça, eu preciso de mais suporte de vocês, beleza? Então se inscreve, clica no gostei e agora, vamos continuar. Enquanto isso, Oliver Queen viveu uma das jornadas mais difíceis de sua vida. Porque um dos caras que tinha treinado ele, que nós acompanhamos ao longo da segunda temporada de Arrow também, voltou com sede de vingança. No passado, Oliver e Slade Wilson eram parceiros. O Slade Wilson foi o primeiro professor de combate que o Oliver teve em seu segundo ano em Lian-Yu. Só que eles tiveram um desentendimento, porque os dois se apaixonaram pela mesma mulher, que era a Shadow.
que era filha do Yao Fei, que foi o mestre de Oliver como Arqueiro Verde. E no passado os dois acabaram tendo uma treta, o Oliver arrancou o olho do Slade Wilson, e aí o Slade acabou tomando um soro que era o Mirakuru, que dava habilidades sobre-humanas, e 5 anos depois ele volta para se vingar do Oliver pelo que tinha acontecido. E ele tinha o plano ali de criar o exército dos exterminadores e destruir a cidade que o Oliver queria salvar. Só que o Oliver se junta com os seus parceiros ali, né? E eles conseguem vencer o Slade Wilson e impedir que ele acabe com o Starling City. Só que aí o que acontece? O Slade mata a mãe do Oliver, que era a Moira Queen. E ali ele tinha descoberto também várias coisas erradas da família dele, né? Ele descobriu que a irmã dele era só meia-irmã, na verdade, porque ela era filha de outro cara, que era o Malcolm Early, que foi o vilão dele na primeira temporada. Enfim, vários podres, vários podres. E assim nós temos o final do segundo ano do Arrowverse, com Barry Allen em coma e o Oliver perdendo a mãe. Ok. Aí, em 2014, do qual nós temos a estreia da terceira temporada de Arrow e da primeira temporada de The Flash. Aí nós já temos aí o universo compartilhado. 9 meses depois de ser atingido por um raio e ficar em coma, Barry Allen acorda com super velocidade. Ele descobre que ao longo desses 9 meses muita coisa mudou, né? Que os hospitais não foram capazes de tratar ali seus problemas, que acharam que ele ia morrer toda hora. E o Joe, que foi seu pai adotivo, que criou ele depois que a mãe foi assassinada supostamente pelo pai, fez um acordo com o Harrison Wells, que foi o grande responsável por aquela explosão no acelerador de partículas e por ter deixado ele em coma. E aí o Harrison Wells levou o Barry lá pro Star Labs e começou a tratar ele. Olha só que doideira. Mas enfim, simultâneo com isso, o Oliver já estava ali na terceira temporada, agindo já como arqueiro. E voltando para The Flash, quando o Barry acorda com esses novos poderes, ele também conhece 2 funcionários que ainda estavam trabalhando ali com o Harrison Wells, que eram o Cisco Ramon e a Caitlin. O Cisco era responsável pela parte de engenharia do Star Labs e a Caitlin era responsável pela parte biológica. E eles estavam ali para poder estudar o que tinha acontecido com o Barry. E eles começam a testar esses novos poderes e habilidades e o Barry descobre que além de correr em super velocidade, ele também se curava super rápido. E aí ele percebe uma coisa muito louca, que os poderes que ele tinha agora eram muito parecidos com os poderes que o cara que assassinou sua mãe anos atrás tinham, que era super velocidade. Então aquilo deu um estalo na cabeça dele, no qual ele percebeu que o que ele tinha visto na infância realmente era verdade. E agora com esses novos poderes ele poderia encontrar esse cara. Só que aí, assim como o Barry ganhou superpoderes nessa explosão do acelerador, outras pessoas ganharam também. E não só pessoas boas, mas também pessoas más. E aí aparece o primeiro vilão super-humano que ele vai enfrentar na sua carreira como super-herói, que é Clyde Mardon, o primeiro mago do tempo. E para vencer esse vilão, Barry precisa pela primeira vez usar um traje de super-herói, que era na verdade um traje que o Cisco Ramon, que é o engenheiro do Star Labs, tinha feito ali, um protótipo para trajes ali de bombeiros, que eram anti-chamas e tudo mais. E era o único traje que teria resistência suficiente para poder aguentar o atrito da super velocidade do Barry. E mesmo contra as recomendações do Harrison Wells, que era o chefe do Star Labs, os dois decidiram impedir esse criminoso. E aí o Barry vai e vence o Clyde Mardon. E assim consegue salvar a vida do Joe West, seu pai adotivo que era detetive de polícia. Só que mesmo assim Barry fica confuso se ele deveria realmente se tornar um herói. E aí ele vai pedir ajuda do outro herói que ele já conhecia, que era o Arqueiro Verde. E aí numa conversa, o Oliver convence o Barry de que aquele raio não caiu nele por acaso, que o raio pode ter escolhido. E ele diz pro Barry que o Barry pode ser algo melhor do que ele, né? Que o Barry pode ser realmente um herói para Central City. Ele pode inspirar pessoas, ele pode fazer coisas que o próprio Oliver até não poderia. E ele poderia fazer isso como um Flash. Fazendo diferença? Salvando pessoas. Em um Flash. E aí nasce o nome de super-herói de Barry Allen, que seria The Flash. E o Barry começa a impedir vários meta-humanos criminosos de Central City, a cada episódio evoluindo seus poderes, enfrentando valentões que faziam bullying com ele na escola, e no final da temporada ele descobre que Harrison Wells, que foi o cara que deu os poderes para ele e o treinou, era também o Flash Reverso, o cara que 15 anos atrás tinha assassinado sua mãe. E que, na verdade, o seu nome era Eobard Thawne e ele veio do futuro. E tudo que aconteceu foi um grande plano dele para trazer o Flash de volta, porque ele tinha perdido os poderes na noite que matou a mãe do Barry e tinha ficado preso no presente.
E mais, ele descobre que a super velocidade daria pra ele a habilidade de voltar no tempo e quem sabe salvar sua mãe. Só que pra isso, o que ele faria? Ele iria mandar o Flash Reverso de volta pra casa e dar tudo que ele sempre quis. E algo que a série mostra também logo na primeira temporada é que em 2024, 10 anos no futuro, Barry Allen desapareceria numa crise, dando a entender que essa crise envolveria todos os heróis desse futuro universo e seria uma adaptação de Crise nas Infinitas Terras. E simultaneamente com isso, Oliver Queen enfrentou um dos maiores vilões da sua vida, que foi ninguém mais ninguém menos que Ra's al Ghul, o chefe da Liga dos Assassinos. Ra's al Ghul viu que o Oliver era um cara muito habilidoso, né? E existia uma profecia ali na Liga dos Assassinos que o cara que sobrevivesse à lâmina de Ra's al Ghul seria o próximo Ra's. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? O Barry Allen acabou sendo infectado por um Metal Man que tinha os poderes de deixar as pessoas com raiva. E aí nós tivemos o primeiro crossover do Arrowverse, que foi Flash vs Arrow. Acho que você precisa se acalmar. E você tem que se segurar. E foi a primeira vez que o Oliver ofereceu um treinamento pro Barry, porque o Oliver tinha muita habilidade de luta e o Barry, apesar de ter todos esses poderes, não tinha, né? E aí a gente teve aquela cena icônica do Arrow acertando as flechas nas costas do Barry, né? Pro Barry poder aprender a examinar todo o terreno e ver o que estava acontecendo. Só que aí, quando o Barry foi infectado por esses poderes de Metal-Manos, ele ficou com muita raiva. E o Oliver teve que usar ali suas habilidades de luta, de arqueiro e tudo mais para poder conter o Barry e trazer ele de volta à sanidade. E no final, o Oliver, junto com o pessoal do Star Labs, consegue vencer o Barry, né? E fazer ele voltar à sanidade mental dele. Só que nós tivemos uma luta em segredo com os dois ali sãos e nós não sabemos quem ganhou. O episódio final ali do crossover acaba com eles começando a lutar e nunca foi revelado quem ganhou essa luta, se foi o Barry ou se foi o Oliver. Eu particularmente aposto no Barry, porque ali ele já tinha aprendido algumas habilidades de luta e ele é muito mais poderoso que o Oliver, tá ligado? Então ele ganharia facilmente. Mas enfim, comenta aqui embaixo quem você acha que ganhou. E aí beleza, nós tivemos no final desse ano o Oliver vencendo o Ra's al Ghul, o Barry vencendo o Flash Reverso. Só que aí a primeira temporada de Flash acaba de um jeito ali icônico, que eu acho que eu nunca fui tão hypado pra assistir nada desse tipo, que é a singularidade se abrindo e o Barry correndo lá e a gente não sabe se ele foi, se aquela singularidade levava pra outro universo, levava pra força de aceleração, a gente não sabia o que ia acontecer aqui. Só acabou com o Barry correndo lá. Então foram os meses mais agoniantes da minha vida. Isso foi mais ou menos ali em maio de 2015. E em outubro, no Fall Season, nós voltamos para a quarta temporada de Arrow e a segunda de The Flash. Na segunda temporada de The Flash, o desafio dele era enfrentar um vilão que veio de outra terra, que era o Zoom. E queria vir para a terra do Barry para poder roubar os seus poderes, porque ele estava com um problema ali de, ele queria ser super rápido, mas ele acabou usando um soro da velocidade que estava degradando suas células. E para poder sobreviver e continuar sendo o mais rápido de todos, ele precisava do poder do Barry. E o Oliver, nessa quarta temporada, pela primeira vez enfrentou uma ameaça mística, que é o Damian Dark. Só que no meio dessa temporada nós tivemos um novo crossover, que foi o Heroes Join Force. Porque nós tínhamos um vilão que era imortal, que estava vivo há 4.000 anos, que era o Vengel Savage, querendo matar novamente e roubar a energia vital do Gavião Negro e da Mulher Gavião. E aí nesse crossover juntam-se personagens das duas séries, não é só o Barry e o Oliver. Nós temos ali personagens que apareceram em The Flash, como a própria Mulher Gavião. Temos o Ray Palmer, que aparece em Arrow, a Tia Queen, enfim, todo mundo. A Sarah Lance, que era muito importante em Arrow também. E o legal é que a partir desse crossover Hero Join Forces, surge também uma nova série, que é Legends of Tomorrow, que era uma série sobre viagem no tempo e tudo mais, só que se passava dentro do Arrowverse. E em outubro de 2015 também estreia pela CBS a primeira temporada de Supergirl, que nesse momento se passava num outro canal. Não estava confirmado que fazia parte do mesmo universo, só que a gente tinha algumas referências. Por exemplo, no episódio 10 da segunda temporada de The Flash, quando ele viaja para a Terra 2, ele vê a Supergirl ali num vislumbre, então já confirma que em algum momento eles iam se encontrar. E isso não demorou muito, porque no episódio 18 da primeira temporada de Supergirl, nós tivemos a aparição do Flash. Na série The Flash, ele estava ali testando os limites da sua velocidade, ele estava descobrindo formas de ficar mais rápido que o Zoom, para poder vencer esse vilão. E aí, num desses testes, ele acabou viajando para outro universo. E lá ele encontra a Supergirl. E nesse episódio, o Barry e a Supergirl se conhecem
E aí no final a Supergirl ajuda o Barry a voltar para o seu universo. Então em 2015 nós já tínhamos ali 4 séries para acompanhar simultaneamente, que era Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl. E a ordem é essa, né? Você acompanha ali a 4ª temporada de Arrow simultânea com a 2ª de The Flash, simultaneamente com a 1ª de Legends e a 1ª de Supergirl. E aí eles vencem ali seus respectivos vilões, né? Só que no final da 2ª temporada de The Flash, Barry Allen faz ali a sua primeira cagada na linha do tempo, que é o Flashpoint. Ele estava num momento terrível ali de sua vida, né? Porque além de já ter perdido a mãe morta pelo Flash Reverso, no final da 2ª temporada, o Zoom acaba matando seu pai, que ele tinha conseguido provar a inocência, poderia ter vivido uma vida normal. Só que aí o Hunter Zolomon vai e tira isso dele. E ele não aguenta essa dor, não aguenta esse sofrimento, e acaba voltando no tempo para a noite que o Flash Reverso matava sua mãe, e ele acabou impedindo que isso acontecesse. Ele impede que o Flash Reverso mate sua mãe, volta para o tempo presente e prende o Flash Reverso. Isso acaba criando uma nova linha do tempo, que é o Flashpoint, com a linha do tempo na qual sua mãe tá viva, seu pai tá vivo, só que ele não foi atingido pelo raio, não se tornou Flash. Isso afeta a linha do tempo da série de Arrow, afeta a linha do tempo de Legends of Tomorrow também, e causa ali uma grande confusão. E isso acaba sendo o ponto inicial para a trama do Arrowverse na próxima temporada. Por quê? A 5ª temporada de Arrow já começa diferente do que estava antes. O Oliver já estava com um traje diferente, e isso afetou a vida do John Diggle, cara, que antes tinha uma filha, que era a Baby Sarah, e agora tinha um filho. Como assim? E agora, nessa nova temporada, Supergirl, que era de um outro canal, foi vendida para a CW. Então agora todas as séries coexistiam simultaneamente e poderiam ter crossovers maiores. E daí surgiu o crossover Invasion, que foi tudo culpa do Barry Allen, né? Com o Barry voltando no tempo e salvando a sua mãe do Flash Reverso e tudo mais. E aí depois ele, vendo que tinha feito um grande erro e querendo reverter as coisas, só que quando ele voltou a linha do tempo estava quebrada, ele não tinha conseguido consertar, não só deu origem ao novo vilão, que era o Savitar, como também trouxe uma invasão alienígena para a Terra. Os Dominadores, que é uma espécie de alienígena superior, vendo que o Flash era um grande perigo para o espaço-tempo, vieram para a Terra para acabar com essa ameaça, certo? E aí isso fez com que todos os heróis tivessem que se reunir, né? As lendas receberam uma mensagem para virem para o ano de 2016. O Oliver teve que trazer toda a sua equipe. A Supergirl veio de um outro universo para ajudar. E nós tivemos pela primeira vez esse crossover das 4 séries do Arrowverse, cara. Foi um momento histórico, realmente. Nesse crossover, o Barry conta pro Oliver que essa mudança que ele fez na linha do tempo faria com que a Iris morresse no futuro. Isso desencadeia toda a trama da 3ª temporada de The Flash. E nós temos o primeiro indício que o Savitar é uma variante do Barry Allen, que é quando ele ouve aquele áudio do Barry Allen de 2056 avisando para as lendas tomarem cuidado até com ele mesmo. E eu diria que essa foi uma das melhores temporadas do Arrowverse, porque nós tivemos a primeira aparição do Superman na 2ª temporada de Supergirl, e nós vimos que ao longo dos anos o Tyler Hoechlin construiu todo um legado como Superman, ganhou a própria série e tudo mais, então foi muito importante esse ano, e o universo se expandiu muito, né? Nós tivemos ali o Kid Flash aparecendo em The Flash, personagens ali sendo desenvolvidos em Arrow. Então, todo esse universo cresceu muito. Em Legends, novos heróis e vilões apareceram, como o Leonard Snart, que era um vilão em The Flash e acabou se tornando um herói no fim da 1ª temporada. O Mickey Rourke, né, o Onda Térmica, o Nuclear. Então o Arrowverse virou um universo muito grande. E no episódio 17 da 3ª temporada de The Flash e da 2ª temporada de Supergirl, nós tivemos um novo crossover entre as 2 séries, só que dessa vez um crossover musical. Já que o Grant Gustin e a Melissa Benoist, além de serem atores, cantam e dançam. Então foi um episódio bem diferente. E no final a gente teve o Barry cantando pra Iris, cara. Não, isso foi icônico. E aí depois que finalizou essa nova temporada e o Flash conseguiu vencer o Savitar, que era o grande vilão, que ele descobriu que na verdade era ele mesmo, né, que por causa da mudança que ele causou na linha do tempo ali. O Arrow venceu sua grande ameaça, Supergirl, as lendas derrotaram, né, o Venger Savage, e a partir da nova temporada, por conta do que o Barry fez no Flashpoint, um remanescente do Flash Reverse acabou unindo ali vilões das outras séries, como o Damian Dark, o Malcolm Early, e criando a Legião do Mal, que foram os grandes vilões da 2ª temporada de Legends of Tomorrow, e quase reformularam o universo também. Nós tivemos em 2017
um novo ano do Arrowverse, que trouxe pra mim o que eu acho que foi o maior crossover, que foi o Crise na Terra X. Nesse ano, The Flash estava na 4ª temporada, Arrow estava na 6ª, Supergirl e Legends estavam nas 3º, cada um. Nós teríamos finalmente o casamento de Barry Allen com a Iris, o Barry que tinha voltado da Força de Aceleração, estava muito mais poderoso, e não sabia direito ainda o inimigo que ele estava enfrentando, né? Ele já tinha falado no nome Clifford DeVoe, mas não sabia bem quem era. O Arrow tinha vencido sua maior ameaça, que foi o Prometheus, e agora era um pai solteiro, né? O filho que ele tinha acabou perdendo a mãe, ele estava no desafio ali de ser pai, iria se casar com a Felicity também, e eles armaram um grande casamento coletivo ali. Só que, o que aconteceu? Esse casamento foi invadido por vilões da Terra X, que era uma terra na qual os alemães tinham ganhado a Segunda Guerra, e enfim, era outra coisa. O que aconteceu nessa terra? O Flash Reverso acabou se unindo com Dark Arrow e com a Overgirl, que eram as versões do Arrow da Supergirl daquela terra, porque naquele universo a Supergirl estava com uma doença no coração e ela ia morrer, e aí eles precisavam de uma outra versão da Supergirl para roubar o coração dela para aquela Supergirl ficar viva. Era basicamente isso. E aí eles iam destruir a Terra 1, né, enquanto tava rolando o casamento. Olha só. E aí nós tivemos, cara, uma das melhores lutas do Arrowverse. Esse crossover, inclusive, pra mim, é melhor do que muito filme que a gente tem aí. E foi o crossover que mais apareceram heróis da DC. Nós temos aquela cena dos heróis lutando entre si. E no final, os heróis da Terra 1 vencem, né? Nós temos ali o Oliver Queen matando o Dark Arrow, que era a sua versão da outra Terra. Nós vemos a Overgirl não conseguindo roubar o coração da Supergirl e morrendo. Só que o Barry Allen não consegue vencer a sua contraparte, que era o Flash Reverso. Ele vence na luta, mas fala, vai aí, meu, eu não vou te matar não, vai, eu sou Barry Allen, eu não mato. E aí, o Flash Reverso vai embora, beleza. E aí, acabam-se essas temporadas, né, o Barry consegue vencer ali o Clifford DeVoe, só que o que o Barry descobre? Que naquele dia do casamento, do crossover Crise na Terra X, a menina que apareceu ali, né, uma garçonete e tal, não era uma pessoa qualquer. Ela era ninguém mais, ninguém menos do que Nora West Allen, sua filha do futuro, que voltou para o presente para tentar impedir que seu pai desaparecesse. Ela veio para tentar mudar a linha do tempo ali. E ao longo da 4ª temporada ela foi mexendo nos pauzinhos ali sem contar pro Barry nada, só que começou a dar tudo errado. E aí teve um momento que o Barry morreria, que ela acabou interferindo e ajudando o Barry a socar o satélite ali, e deu ruim na linha do tempo. Foi isso. E agora indo pra Arrow também rolou algo muito importante, que foi o Oliver não conseguiu vencer o Ricardo Dias, que era um grande inimigo ali, um mafioso, e ele teve que fazer um acordo com o FBI para conseguir vencer esse cara. Só que para isso ele teria que revelar a sua identidade, ele teria que revelar quem ele era pro mundo. E aí o Oliver revela para todos que ele era o Arqueiro Verde e ele vai preso, cara. Olha isso. E simultâneo com isso, as lendas também acabaram destruindo toda a linha do tempo, vieram parar dinossauros no presente. E a Supergirl teve que enfrentar uma vilã muito mais poderosa que ela, que era a Raven. E nesse ano também estreou a série do Raio Negro, só que essa série se passava num outro universo também. Ela não tinha nenhuma conexão com o Arrowverse, então você pode assistir as primeiras temporadas de Black Lightning sem estar diretamente ligadas com essas temporadas das séries da Terra 1. Então nesse momento, cara, todos os heróis estavam passando por um momento terrível ali. O Oliver estava preso, na mesma prisão ali que os maiores vilões que ele tinha enfrentado ao longo da vida, numa situação bem difícil, fazendo isso para poder salvar as pessoas da sua equipe. O Barry tinha descoberto que a filha dele veio do futuro, né? Ela vem e fala, eu sou sua filha e tudo mais. Olha só a bagunça que isso causa na linha do tempo. E aí o que o Barry descobre? Que em pouco tempo surgiria um vilão que ele nunca conseguiu capturar, que era o Cicada. E o Cicada era um serial killer de meta-humanos, ele caçava meta-humanos. E o maior poder que ele tinha ali era uma adaga que sugava os poderes dos meta-humanos, certo? Só que aí, ao longo da série, o que ele descobre? Que o Cicada não era o grande vilão, entendeu? Ele era, na verdade, um peão que estava sendo manipulado pelo Flash Reverso. O grande vilão era o Will Barstown, que ele libertou ali no crossover Crise na Terra X. E aí acabou que o Will Barstown estava preso lá em 2049, do ano que a filha dele, a Nora West Allen, vinha. E ele estava manipulando a Nora West Allen, manipulando ali o Cicada também, para conseguir se libertar daquela prisão, porque ele tinha sido preso. A adaga do Cicada, que surgiu em 2019, era o que inibia seus poderes, impedia ele de sair. E ele estava manipulando tudo para poder acabar com aquela adaga e ele conseguir se libertar no futuro e conseguir a grande vingança contra o Flash. Simultaneamente com isso também, o Oliver consegue se libertar da prisão e Arrow começa a contar a história do futuro. Contar a história da sua filha, Mia Queen,
e de seu filho William, que estavam lá junto com a Felicity, numa Star City pós-apocalíptica e no mundo onde o Oliver tinha supostamente morrido. E ao longo dessa temporada, eles contam por que o Oliver tinha morrido, né? Nós temos um novo crossover, que é o crossover Ellsworth, que agora traz um pouquinho menos de personagens, né? E o que acontece? Um cara chamado Monitor entrega para o John Deegan um livro do destino que dava o poder para ele mudar a realidade do jeito que ele quisesse. E aí o John Deegan muda a realidade e acaba invertendo as personalidades do Barry e do Oliver. O Barry vira o Oliver e o Oliver vira o Barry e ninguém sabia disso, só os dois. E aí o que eles fazem? Eles vão até a terra da Supergirl para pedir ajuda, né? Afinal, o time Flash tinha prendido eles, que achavam que eles estavam doidos, né? Que eles estavam sendo manipulados por alguém. E aí, lá, eles pedem a ajuda da Supergirl e do Superman. E um detalhe, o Superman tava pra ser pai, porque a Lois Lane tava grávida. Só que aí beleza, a Supergirl e o Superman vêm pra Terra 1 pra ajudar eles. Eles acabam enfrentando o Amazo, que era ali um robô que tinha o poder de copiar as habilidades das pessoas. Eles conseguem vencer o John Deegan, só que aí o Monitor vem, entrega o livro pro John Deegan de novo e fala, agora muda tudo de um jeito bem maior aí. E eles falam, como assim, velho? O que esse cara quer? Porque ele acaba tirando os poderes do Barry e do Oliver. E ele acaba se tornando o Superman com um traje preto ali e tal. Aí o Oliver vai até o Monitor e fala, cara, por que você tá fazendo isso, velho? O que você quer de mim? E aí o Monitor avisa, fala, ó, tem uma crise chegando e eu tô treinando os heróis mais poderosos do multiverso pra conseguirem passar por essa crise. O Monitor conta que passou por várias terras ali, que mostram inclusive versões alternativas dos heróis, né? Nós temos ali o Flash dos anos 90 enfrentando ele, tem ali uma apariçãozinha ali do próprio Arqueiro Verde da série Smallville, né? E esse crossover acaba que é uma grande preparação para uma saga maior que viria, que era o Crise nas Infinitas Terras. E tinha um detalhe que estava encucando a gente, que era a Crise nas Infinitas Terras do Arrowverse estava programada para acontecer no ano de 2024 apenas, né? A gente tinha ali o Jornal do Futuro, que dizia que o Flash desapareceria em 2024, numa crise, e aí a Nora, filha do Barry, voltou do ano de 2049 para impedir esse desaparecimento do Flash. Ela até mostra um jornal para ele, né, lá de 2049, e fala, ó, 25 anos depois o Flash não voltou. O Monitor conta que estava testando para poder reunir os heróis mais poderosos do multiverso. Só que, o que aconteceria? Nesse teste do Monitor, iriam morrer o Barry e a Supergirl. Eles morreriam, e aí o Oliver falou, mano, mas se eles vão morrer no teste agora, eles são os melhores heróis que eu conheço. Se eles morrerem, quem é que vai lutar nessa crise de verdade aí? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu troco de lugar com eles. Eu me sacrifico, eu morro e eles sobrevivem. Então o Oliver acaba mudando o que estava programado para acontecer. E aí no final, o Superman, a Lois Lane, o Caçador de Marte, todo mundo aparece para vencer o John Deegan. Eles vencem essa ameaça, só que nós temos ali o teaser de Crise nas Infinitas Terras, que viria no ano que vem. E aí fica essa lacuna, né? Como que a crise que estava programada em 2024 vai acontecer em 2019? E aí o final da quinta temporada de The Flash responde isso pra gente. Todo aquele plano do Flash Reverso, utilizando o Cicada, Nora West Allen, para poder se libertar no futuro, acabou mudando a linha do tempo. E nós vimos a Nora, filha do Barry, sendo apagada, afinal criou-se uma nova linha do tempo. E nessa linha do tempo, a crise aconteceria em 2019. E o Flash morreria já no ano que vem, entendeu? Aí o Barry ficou apavorado, como assim eu vou morrer, velho? E simultâneo com isso, nós vemos ali o final de Arrow, onde o Oliver conta pra Felicity, depois de vencer a sua irmã, Emiko Queen, e descobrir que a Felicity estava grávida da sua filha, né, da Mia Queen, e essa filha nasceu, um bebezinho ali no final da temporada, o Monitor aparece pra falar, Oliver, chegou a hora, velho, ó, você vai morrer. Aí o Oliver fala, mas já? Agora? Não era em 2024? Aí o Monitor fala, então, seria, né, mas como o Flash ali destruiu a linha do tempo, vai ser agora. Aí o Oliver se arrepende, né, de ter trocado de lugar com o Barry. Não, é zoeira, eu não sei se ele se arrependeu. No final dessa sétima temporada de Arrow também, é anunciado que a série iria acabar na oitava temporada, que a oitava temporada seria a última e teria apenas 10 episódios. E aí nisso acaba o ano de 2019, né, do Arrowverse. E aí no Fall, em 2019, que estrearia a temporada 2020, nós temos ali o início da sexta temporada de The Flash, da última de Arrow, da quinta de Supergirl, da quinta de Legends e da primeira temporada de uma nova série, que seria Batwoman. A Kate Kane, que foi uma personagem também que foi introduzida no crossover Ellsworth, quando os heróis foram para Gotham City, e foi confirmado que o Batman existia também no Arrowverse,
é revelado pra gente que a Batwoman também participaria dessa história. E logo no primeiro episódio das séries centrais dessa saga, que eram Flash e Arrow, o Monitor já aparece e já fala da crise, né? Ele já coloca o Oliver pra ir na Terra 2, investigar algumas coisas, e lá ele descobre uma versão alternativa totalmente diferente da história dele, na qual o Adrian Chase tinha se tornado o Arqueiro Verde, Bruce Wayne tinha um lugar do Exterminador naquela história, e essa Terra 2 é a primeira Terra a ser contaminada pela antimatéria, e a primeira Terra a ser destruída na crise. Simultâneo com isso, no primeiro episódio da 6ª temporada, o Barry Allen precisa construir uma versão atualizada do traje dele ali, né? Ele cria uma máscara diferente e tal, e ele conhece o Chester, que tinha poderes ali de ser um buraco negro. Enfim, foi um dos poderes mais curiosos que eu vi em The Flash. E aí no final do episódio, o Monitor aparece e fala pra ele que a crise veio pra 2019 e que pro multiverso sobreviver, o Flash precisa morrer. E aí o Flash fica louco com isso, tá ligado? Ele fala, como assim eu preciso morrer, velho? Não vou morrer não. Aí ele tenta viajar pro futuro pra ver o que aconteceria, e aí ele acaba dando de cara com a barreira de antimatéria, que não deixava ele viajar pro futuro. Então a antimatéria já tava aí, já tava destruindo tudo. Em Supergirl, a cara tava com um grande problema, porque o Lex Luthor armou tudo pra Lena Luthor descobrir que ela tinha enganado todo mundo e que a cara era a Supergirl. E isso deixou a Lena com muita raiva. A Lena tava armando um plano de vingança ali contra a Supergirl. Tudo orquestrado pelo Lex Luthor, que tinha morrido no final da 4ª temporada. E as lendas estavam viajando ali pela linha do tempo, né? Viajando pela história, fazendo várias loucuras e tudo mais. E o Monitor tava monitorando as lendas também, tava observando tudo lá. E aí, o que aconteceu? Ao longo da 6ª temporada de The Flash, até chegar na crise, nós tivemos a introdução do Nash Wells, que é um personagem de um outro universo, uma outra versão do Harrison Wells, assim como várias outras que apareceram em The Flash. E nós tivemos o Oliver Queen viajando por várias terras, cumprindo as missões do Monitor, e numa dessas acabou que os filhos dele, que estavam lá no futuro, 20 anos no futuro, foram trazidos para o presente, e o Oliver teve a oportunidade de trabalhar com a Mia e com o William, que eram seus filhos já adultos. E as histórias vão se desenvolvendo até que chega a crise. A primeira Terra a ser atingida pela antimatéria era a Terra de Supergirl. E aí o Monitor começa a recrutar os heróis. Ele recruta o Barry, que estava enfrentando o Bloodor, que foi um vilão que apareceu que dava ali a alternativa dele sobreviver à crise. A Precursora recruta também o Oliver e seus filhos, recruta as lendas, ele recruta a Batwoman também, que estava ali na primeira temporada, e todos esses heróis se reúnem para tentar impedir que o Anti-Monitor destrua a Terra da Supergirl. E aí junta Superman, Supergirl, Flash, Arrow, filhos do Oliver, Batwoman, as lendas, né, que estão representadas ali pelo Ray Palmer e pela Sarah Lance, só que aí eles perdem, né? A Terra da Supergirl é destruída, mas eles conseguem salvar ali uma parte da população. E por que eles conseguem salvar? Porque o Oliver Queen sacrifica sua vida e vai lutar sozinho contra os parademônios para poder salvar as pessoas. E aí nós temos a morte do Oliver Queen, a gente perde o primeiro herói, e o Monitor fica assustado porque ele fala que isso estava previsto, mas não tanto, né? E nós temos a aparição do Pária, que era o Nash Wells, que acabou sendo o cara que, pela curiosidade dele, desencadeou a crise e estava condenado a apenas assistir todo o fim dos universos. O Monitor, então, fala para eles que eles precisam ir atrás dos Paragons, que eram os heróis ali do universo que conseguiriam impedir a crise. Eles descobrem que alguns Paragons já estão ali entre o time que ele reuniu, como o Flash, a Supergirl, a Sarah Lance, o Caçador de Marte, só que eles precisavam encontrar uma nova versão do Superman e o Morcego do Futuro. E aí nós vemos eles viajando por algumas terras e eles vão parar na terra de Smallville, que foi a série que veio antes do Arrowverse, pra ver se o Clark ali era o Paragon. Só que aí a gente descobre que o Clark deixou de ser o Superman, não queria saber mais de nada. A Batwoman e a Supergirl vão atrás de um Batman lá do futuro, que foi interpretado pelo Kevin Conroy, que foi um dos dubladores das animações do Batman, só que também não era ele. Eles descobrem que o Morcego do Futuro era a própria Batwoman. E aí nós vemos ali o Clark e a Lois indo atrás de um outro Superman, então de uma outra terra, para ver se era ele. Só que aí eles descobrem que o Lex Luthor tinha sido ressuscitado pelo Monitor, pra crise também, e estava viajando pelos universos matando todas as versões de Superman. E aí o que eles fazem então? Chegam no universo onde eles conhecem uma versão do Superman mais velha e mais poderosa, que era a versão do Superman do Brandon Routh, que a gente viu lá no filme de 2006, Superman O Retorno. Só que se passaram vários anos e acabou acontecendo na vida desse Superman o que acontece no arco Reino do Amanhã dos quadrinhos.
no qual o Coringa invade o planeta Diário com uma bomba de kryptonita e mata todo mundo que ele ama. Mata a Lois Lane, mata os colegas de trabalho dele e ele fica sem ser o Superman por um tempo. Mas aí ele volta porque a Terra estava sendo dominada ali por heróis, que na verdade eram vilões, só queriam saber de si mesmos. E aí ele volta e põe ordem no pedaço e tá super poderosão. É o Superman, Reino do Amanhã. E aí eles descobrem que esse Superman era o Paragon. Então eles levam esse Superman, ele aceita lutar na crise também. Só que aí o Anti-Monitor tinha corrompido a Precursora, que era a parceira do Monitor. E aí ele consegue vencer e ele destrói todas as terras. Só que aí o Pária, que era o Nash Wells, consegue mandar todos esses heróis para um ponto fixo na linha do tempo, que não foi destruído assim como todo o multiverso. Só que aí o Lex Luthor muda o que está escrito no livro do Destino e faz com que ele sobreviva no lugar do Superman do Reino do Amanhã. Então, a equipe perde ali um de seus heróis, só que tem o Lex Luthor, que é um cara muito inteligente. E aí acontece algo legal também, que o Oliver, que tinha morrido lá no primeiro episódio, acaba assumindo o espírito do Espectro, que é um dos espíritos do multiverso, e ele ajuda os heróis a trazerem tudo de volta, né? O que ele faz? Ele desbloqueia o poder total do Barry Allen, que consegue, através da força de aceleração, levar todos os heróis para o passado para tentar impedir a criação do Anti-Monitor. Só que aí, nessa jornada, os heróis acabam se perdendo dentro da força de aceleração. E nisso, o Barry acaba encontrando outra versão do Flash, que é o Flash do Ezra Miller. Ou seja, nesse crossover, nós tivemos 3 versões do Flash. Teve o Flash dos anos 90, que se sacrificou para destruir o Canhão de Antimatéria. Teve o Flash do Grant Gustin e o Flash do Ezra Miller. E aí, no final, os Paragons se unem e conseguem recriar o multiverso. Só que aí, o Oliver acaba morrendo definitivamente agora. Mas um novo multiverso é criado. Só que nesse novo multiverso, o Anti-Monitor volta para tentar destruir tudo, só que ele não consegue, os heróis vencem ele, e eles descobrem que agora nessa nova Terra, todas as outras séries que se passavam em outros universos, como Raio Negro, que também aparece no crossover, e Supergirl, agora estão na Terra Prime, ou seja, as terras foram mescladas, né? E no final de tudo, Barry decide criar um grupo ali com todos os super-heróis. E no último episódio de Arrow, nós vemos caindo uma caixa alienígena para o John Diggle, e quando ele abre, aparece uma luz verde no rosto dele, dando a entender que ele recebeu um anel da Tropa dos Lanternas Verdes. E essa história é desenvolvida por um tempo dentro do Arrowverse, mas acaba que o Diggle recusa o anel. Só que aí, nesse ano, cara, nós tivemos a pandemia no mundo, o que fez com que a produção de todas as séries parassem. The Flash não conseguiu gravar o final da 6ª temporada, Supergirl parou também, e os crossovers estavam terminantemente proibidos, né? A gente ficou um tempo sem ter as séries, até que nós voltamos com a 7ª temporada de The Flash, mas eles anunciaram que a 6ª temporada de Supergirl seria a última, anunciaram também que a 4ª temporada de Raio Negro seria a última, e nós tivemos a estreia de Superman e Lois. Só que Superman e Lois é uma série que se passa num outro universo, né? E aí nós tivemos ali The Flash na 7ª temporada, tendo uma história bem individual ali, só da série mesmo, que foi desencadeada até pela morte da Força de Aceleração, que aconteceu por causa do que o Oliver fez ali na crise. Aí teve a aparição do Godspeed. Nós descobrimos também que nessa nova linha do tempo o Barry tinha 2 filhos agora, né? Que eram o Bart Allen e a Nora, uma outra versão da Nora. No final de Supergirl também, ela decidiu revelar a identidade pra ela para o mundo, assim como o Oliver fez também na 6ª temporada de Arrow, só que ela não foi presa, né? Porque ninguém vai conseguir prender ela é a Supergirl. E nós tivemos ali um desfecho pra história daqueles personagens, que agradou algumas pessoas, outras não, mas enfim. E aí nesse ponto, depois disso, as únicas 2 séries originais que a gente tinha do Arrowverse eram Legends of Tomorrow e The Flash, porque Batwoman é uma série que veio depois, né? E ela teve vários problemas ali também, porque a atriz principal que interpretava a Kate Kane, que era a Ruby Rose, acabou largando o papel por questões de bastidores ali, que a gente falou bastante aqui no canal. E aí eles substituíram pela Ryan Wilder, que seria uma outra personagem. Fizeram um recast da Kate Kane também, contaram a história direitinho ali. Só que aí a série acabou indo só até a 3ª temporada. E nesse ano, em 2022, eles cancelaram sem direito a uma última temporada Legends of Tomorrow e Batwoman. E além disso, anunciaram o fim de The Flash. Então, no ano que vem, 2023, nós teremos a última temporada desse universo completo que é The Flash, né?
A gente teve um evento ao longo da 8ª temporada, que foi o Armageddon, que reuniu alguns personagens de outras séries, só que não foi um grande crossover, assim como era antes, né? Rolou tudo em The Flash ali, e na minha opinião faltou a participação do Superman, a Supergirl também, né? Eles colocaram ali personagens secundários de cada série para apoiar realmente uma história individual de The Flash. Só que a 8ª temporada de The Flash, apesar de ter sido melhor do que a 7ª, na minha opinião, acabou faltando muitas coisas também, né? E a gente espera que essa 9ª e última temporada da série possa finalizar com chave de ouro tudo que foi essa história, não só de The Flash, mas do Arrowverse também, né? E agora o que nós temos do Arrowverse atualmente é a 3ª temporada de Superman e Lois confirmados, que ela se passa em um outro universo. E ao longo desses anos também nós tivemos séries como Naomi, que acabou tendo uma temporada só e foi finalizada. Stargirl, que se passa num outro universo, mas é da CW também. E nós tivemos o Jay Garrick, de The Flash, aparecendo lá em Stargirl também, o que mostra uma conexão entre as séries já. E provavelmente o Arrowverse agora vai se sustentar nesse universo que se passa Superman e Lois agora. Afinal, o John Diggle já está lá. E algumas novas séries da DC confirmadas que devem se passar naquele universo, como é o caso de Gotham Knights e Justice League. E além disso, uma outra série também que teve nesse meio tempo, que faz parte desse universo, é Constantine, que teve apenas uma temporada, mas nós tivemos o Constantine aparecendo em Legends of Tomorrow. E bom, esse é o grande resumo desses 10 anos de Arrowverse. Comenta aqui embaixo se você assistiu até aqui. Manda esse vídeo para seus amigos relembrar esses melhores momentos e as conexões entre as séries. E se inscreve no canal, porque, cara, eu acho que esse é o vídeo mais longo que eu já fiz aqui, tá ligado? Mas, enfim, foi muito da hora de fazer. Se vocês quiserem outros resumos, assim, já pensou um resumo do DCU completo? Resumo do UCM também? Resumo do universo animado? Comenta aqui embaixo, que é muito legal fazer. Dá trabalho, mas é bem legal. E é isso, cara. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.